Bom, História Moderna um texto, seção 3 texto um, os portugueses em África. Bom, o autor já começa delimitando aqui que a expansão portuguesa na África, ela começou a partir de 3 frentes, e ele vai determinar essas frentes. A primeira é a guerra contra os muçulmanos na Península Ibérica. O segundo é a exploração dos mares, no caso do ultramar, a oeste de Portugal. E o terceiro, a descoberta das ilhas do Atlântico. Mas também tinha a questão de Preste João, e uma rota para as suas terras. Depois a gente vai entender que Preste João, é aquela ideia daquele reino que eles estavam sempre em procura de, mas eles nunca encontravam, porque ele realmente não existia. Bom, e também tem um outro fator que é muito importante. Ele fala 3 frentes aqui, mas na verdade são mais. Que é a questão do desenvolvimento do comércio. Eles procuravam produtos mais... Por exemplo, eles procuravam ouro e, basicamente, o que eles procuravam? Ouro e escravos. E o que seria esse reino Preste João aí, Esse reino Preste João, no imaginário aí, ou na criação aí dos religiosos e do poder, ele seria um reino cristão que daria apoio para as nações europeias cristãs a vencerem, ou seja, esse Preste João daria retaguarda para as potências europeias a vencer as potências muçulmanas lá do norte da África, E também tem um outro detalhe, que essas frentes aí, elas eram independentes. No caso, ele fala que o autor fala que a exploração das ilhas do Atlântico, o ato de explorar a riqueza obtida, poderia reunir riquezas suficientes para ajudar a financiar as guerras lá no norte da África. Diga-se de passagem, Portugal teve muitas guerras para tentar ali, o domínio daquela rota marítima ali, certo? E nisso aí, acontece o primeiro combate, a primeira guerra que a Europa trava é contra os muçulmanos. É claro, eles estão lá, a terra é deles, a Europa vai até lá, então o primeiro combate vai acontecer entre europeus e muçulmanos, Diga-se de passagem, esses muçulmanos, eles já existiam por ali, eles já existiam, estavam até em Portugal. Na verdade, eles foram expulsos de Portugal em 1249, Um outro ponto marcante da presença dos portugueses na África é a conquista de Ceuta. A conquista de Ceuta é o ponto marcante, fundamental, inicial, é a pedra inicial que para você fazer qualquer análise a respeito dos portugueses na África. 1415, conquista de Ceuta. Guarda isso, viu, Marcelo? Importante lembrar que os castelhanos, o que depois a gente vai conhecer eles como os espanhóis, em 1399, os castelhanos, eles já tinham conquistado uma cidade chamada Teutão, lá no norte da África. Depois a gente pega o mapa e a gente vai ver onde fica Teutão. Norte da África, Teutão, 1399, castelhanos. Ok? Bom, aqui o autor vai dar uma ênfase que ele vai fazer um comparativo entre a conquista de Teutão pelos castelhanos, e vai fazer a análise aqui da chegada dos portugueses em Marrocos, Esse desembarque dos portugueses em Marrocos foi muito mais consistente e abrangeu uma área muito maior. Os portugueses eles chegando, dominando Marrocos. Olha só que legal, os portugueses, eles tiraram proveito do conflito que existia entre os líderes africanos. E aí, a partir dessa perspectiva de que havia conflito entre os líderes norte-africanos, os portugueses eles vão descendo
para o sul do continente africano, ao longo da costa marroquina, né? E eles vão chegar aí a ter contato com a monarquia sadida em 1511. Mas o que acontece? Em 1541, correção, em 1541, os portugueses eles vão ser expulsos da maioria das posições que eles tinham. Mesmo assim, eles vão continuar perambulando ali pela costa sul, descendo sempre mais ao sul da costa africana. E é muito importante a gente lembrar aqui que depois da queda de Agadir, em 1541, os portugueses também eles estavam sendo sempre chutados. É interessante falar, né? Os portugueses eles estavam sendo sempre... as suas invasões, elas estavam sempre sendo combatidas. Especificamente, o autor vai trazer aqui, especificamente, a tentativa de Dom Sebastião, né, aquele menino lá de 20, 23 anos, né, que ele tenta, né, ele vai nessa busca aí desse reino, né, cristão, né, de Preste João e tal, e ele vai ser inclusive ele vai morrer numa das batalhas, mas... né? É isso aí, os portugueses, inicialmente, eles vão chegando, tomam alguns lugares, o que pode tomar, mas em outros lugares eles vão sendo chutados, que nem bola, e vão partindo para a próxima, até tentar encontrar um lugar onde eles possam se fixar. Interessante falar aqui a respeito de cruzada, que os árabes, né, os muçulmanos, melhor dizendo, desde o século XI, eles já estavam também, por um termo que não é possível levantar aqui agora, mas vamos utilizar o termo cruzadas, eles também estavam em suas cruzadas em direção a Jerusalém. Só que, como eu disse, eles partiam lá da Península Arábica e indo para Jerusalém. E no mesmo momento, né, nesse mesmo instante aí, né, nessa mesma temporalidade, os europeus também estavam se deslocando para Jerusalém. Ambos com a intenção de se apossarem da Terra Santa. A minha pergunta é, será que Preste João seria Jerusalém? Né? Não sei, vamos ver. Interessante lembrar que essas cruzadas, que são as cruzadas da parte europeia, ela era composta pelos reinos de Castela, Aragão e Portugal. Com relação, eles iam enfrentar, né, os muçulmanos do norte da África. Eles tiveram que passar para chegar a Jerusalém, eles tiveram que... acabou que teve esse embate, né, esse encontro entre a Europa que desce, né, e aquele povo que já está naquela região, que é a Península Arábica. Bom, Portugal, no caso, né, Castela, Aragão e Portugal, eles chegam à conclusão que vai ser difícil dominar aquela região, principalmente, né, depois da queda da cidade de Acre, em 1291. E aí são interessantes aqui, o autor traz aqui uma visão polarizante. Ele diz, de um lado, a Etiópia ela se envolveu na cruzada de forma indireta, mas essa Etiópia que ele está falando é uma Etiópia cristã. E do outro lado, nós temos aí, ou seja, Etiópia, nós estamos falando de continente africano, mas era uma nação, um povo cristão. E também ele fala da dinastia salomônica, que quando essa dinastia sobe ao poder em 1270, ela, muito embora ela seja ali
da Península Arábica, ela vai desenvolver uma política muito agressiva contra os muçulmanos. Ou seja, são dois povos da mesma localidade, da mesma região, da mesma regionalidade, né, que vão ter comportamentos diferentes, um pró e um contra, né? Com certeza, aí a Etiópia, mesmo participando indiretamente, ela vai servir como ponto de apoio, como porto seguro para as cruzadas europeias. Bom, nessa época nós estamos falando aí de 1200, vamos dizer, de 1250 para cá. É muito importante lembrar que nós estamos falando de um Egito, quando falarmos em Egito nessa temporalidade, nós estamos falando de um Egito cristão. E a igreja cópita, né, e consequentemente etíope, tinha uma política de aliança com o cristianismo da Europa. Mas isso não impediu que o cristianismo ocidental, porque é o que nós estamos falando, o cristianismo egito, né, ele é um cristianismo oriental. E o cristianismo europeu é um cristianismo ocidental. Óbvio, Marcelo, é óbvio. Mas quando esses dois sistemas cristãos eles entram em contato, vai haver, sim, conflito com os governantes do Egito. Porque os governantes do Egito que controlavam esse patriarcado dessa igreja etíope, dessa igreja cópita, né? Eles tinham as suas políticas com a Europa, mas quando a Europa chega lá, é diferente. Uma coisa é ele ter a política, né, de contato com a Europa estando lá. Uma outra coisa é a Europa estar aqui, ou seja, dentro do Egito. Isso muda a dinâmica da política dessas alianças. Bom, interessante aqui que em 1306 a Etiópia vai mandar uma embaixada para a Europa, mais precisamente para a Espanha, para a atual Espanha, né? Para falar para os espanhóis cristãos que este reino pré-João, né, que estava provocando aí, né, tanta especulação na Europa, eles estavam dizendo que este reino pré-João era justamente a Etiópia, na figura do soberano etíope. Bom, aí está, né? No final de 1291, os etíopes eles tinham a necessidade de estar protegidos, né, por uma potência. E aí a ideia, né, de se tornarem súditos do rei da Espanha foi cogitada entre os etíopes. Até porque existia um envolvimento, né, comercial da Catalunha no alto do Nilo. Então eles pensaram, poxa, né, vamos pedir aí a bênção para, no caso, a proteção para a potência espanhola. E muito provavelmente, né, eles devem ter chegado lá, né, e falar, o que vocês procuram, preste João, aí somos nós, né, mas o motivo real é porque eles estavam precisando mesmo de proteção militar. Militar, é claro, é óbvio, né, Marcelo? Bom, e aí então o que é que acontece nessa questão aí, né? Como que vai acontecer esse casamento entre a Etiópia e o Reino de Aragão? Bom, em 1428 foi traçada uma proposta aí, né, de aliança entre essas duas nações, Etiópia e Aragão, mas no final, no frigir dos ovos, isso nunca aconteceu de fato, ok? Mesmo com todo o esforço da Etiópia de querer a proteção da Espanha, ela nunca recebeu esse casamento entre essas dinastias, né, que foi traçado em 1428, isso nunca aconteceu, ok?
Detalhe que quando eu estou falando aqui de casamento dinástico, é exatamente isso, né? O autor, quando ele traz, eu não, né? Quem está falando isso é o autor. Quando o autor traz a ideia de casamento dinástico entre a Etiópia e o Reino de Aragão, é porque os etíopes, muito provavelmente, estavam querendo, né, trocar, fazer casamentos entre um reino e outro, né? Como se fazia entre Portugal e Aragão, por exemplo, né? Como houveram casos, né? Entre Portugal e Castela, né? É uma força política matrimonial, né? Um acordo político em que um dava o seu filho, o outro em casamento, para que houvesse uma certa concordância e uma certa paz, né? Bloqueadora dos possíveis conflitos políticos entre os dois reinos. Mas a Etiópia nunca conseguiu. Bom, aí tá. Como Portugal também, né, estava ciente das coisas que estavam acontecendo ali, especificamente com o reino de Aragão, isso não impactou muito no intuito, né, no programa que Portugal já tinha da sua exploração do Atlântico, né? Ele pensou, bom, vamos explorar o Atlântico, uma vez que essa história do Prestes João, né, ela não está muito confirmado. É uma história, Portugal começa a entender que esse reino não existe. Aí Portugal começa a tentar navegar pelo Atlântico, né? Primeiro ele faz aquela rota, né? Aquela rota pequena, que ele vai descer ali até perto da costa marroquina, porque as correntes marítimas, ela vem, desce, depois ela sobe, né? São correntes, elas vêm, descem, depois ela volta de novo para a Península Ibérica. Ele começa a fazer essas primeiras manobras. Esses são os primeiros esforços europeus, inclusive liderado por Malocelo, né, o Lanzaroto Malocelo, e aí começam as evoluções, né, de navegação para comércio entre o Mediterrâneo e a Europa, utilizando essas rotas. Mas a intenção deles, a gente sabe que é chegar lá nas Índias. É aquilo que a tia Maricléia fala para vocês, é verdade. A intenção de Portugal era chegar nas Índias por causa do comércio, tudo mais, não sei o que, bababá, né? Então, mas eles, por enquanto, nessa fase, 1270 mais ou menos, eles só tinham essa rota aí até Marrocos, ok? Só um detalhe aqui, não sei se eu falei, o Lanzaroto, ele é genovês, né? Com certeza, devidamente financiada através, né, de programas oficiais portugueses. Ele era genovês, mas a oficialidade dessa navegação, ele trabalhava oficialmente para Portugal. Genovês, Lanzaroto, trabalha para Portugal. Ok? Prestou atenção, Marcelo? Ó, interessante. O Lanzaroto tinha uma armada. Essa palavra armada, ela não só evoca a questão da marinha, dos navios, né, das naus, das embarcações, tá? Mas também da questão do armamento. Então, quando você observa a armada, o texto fala aqui, armada, você tem que levar em consideração duas coisas. A primeira, armada na questão marítima, na questão logística. E a outra questão da logística também, que é tudo a questão logística, mas a outra questão é o armamento. Eles estavam preparados para comercializar e também para fazer incursões. Nisso, esse Lanzaroto, ele vai lá para as Ilhas Canárias, ou algumas outras ilhas ali também, né?
O autor não dá certeza, mas ele diz que provavelmente os portugueses, né, Lanzarote, ele vai chegar até a Ilha da Madeira. E possivelmente, ou seja, ele não afirma, mas ele diz provavelmente e ele diz possivelmente. Ilha da Madeira e dos Açores, mas ele não afirma isso, tá bom? Mas, de qualquer forma, essas navegações vão abrir precedente, né, para que os portugueses possam querer colonizar as ilhas desabitadas do Atlântico, numa futura expansão da costa africana. Lembra daquele pequeno movimento que eu acabei de falar aqui agora há pouco, Marcelo? O que acontece? Quando os portugueses descobrem essa pequena rota, né, da corrente que vai chegar até Marrocos, eles têm essa ideia. Opa, podemos colonizar as ilhas desabitadas do Atlântico. No momento, isso aqui é uma coisa tão pequena, passa quase tão despercebido no texto, que se você observar, o pensamento, né, que passa pela cabeça do império é pequeno. Colonizar as ilhas desabitadas do Atlântico, porque eles nem faziam ideia que do lado de cá do Atlântico tinha esse mundão de terra, né, virgem, certo? Ó, interessante. Essa navegação de mar pequeno, navegação de mar pequeno ou navegação do mar pequeno, que eu acabei de falar, a questão entre a Península Ibérica e Marrocos, vai fazer Portugal pensar em ter objetivos a longo prazo. E Portugal começa a especular a possibilidade de encontrar um caminho marítimo que vá conduzir as suas embarcações para os centros de produção de ouro da África Ocidental. Certo? Então, aí Portugal já tem uma outra ideia. A primeira ideia, né, bem rudimentar, colonizar as ilhas, né, explorar as ilhas. A segunda surge mais ou menos no mesmo período. Portugal vai querer o ouro da África Ocidental. Inclusive, diga-se de passagem, já era de conhecimento dos catalães. Porque o autor vai trazer aqui para vocês né, ele não tem apresentação aqui, mas que os catalães, inclusive, já tinham produzido vários mapas de cartografia da navegação, né, entre o Sudão Ocidental, né, e aí a Etiópia, seria aí os domínios de Prestes João. Inclusive ele fala, né, nesses mapas aí, ele cita o Senegal como um lugar onde tem um rio de ouro. o rio de ouro fluido, segundo a lenda, seria o atual Senegal, né? Mas aí, gente, importante vocês prestarem atenção que tudo partiu da Catalunha, né? Ali com relação a essa parte aí do Sudão Oriental, desse rio de ouro, né? A Catalunha, ela enviou uma expedição, ela fez uma primeira tentativa de chegar nessa região produtora de ouro através do mar. Só que é o seguinte, essa expedição ela não foi bem sucedida. Ela foi comandada por Jaume Ferrer em 1346, mas ela não conseguiu. Não tem aqui informações no texto, né, se naufragou, se não conseguiu, se não localizou, sei lá. Simplesmente não tem registro de sucesso de que essa expedição tenha alcançado aí, encontrado essa região do Rio de Ouro, do Senegal, ok? Todos esses fatores que acabei de falar aqui, eles, segundo o autor, eles congregaram, né, outras frentes na costa africana. Isso vai dar um impulso para, isso vai fazer com que a Europa, porque a questão do norte da África já
já tinha comércio por ali, já tinham povos estabelecidos ali, já tinham impérios, né, vamos dizer essa palavra assim, né, bélicos, militares, né, potências que dominavam o comércio naquela região, norte da África, ali no Marrocos, né? Aqui tinha a questão dos muçulmanos na Andaluzia. Tudo isso limitava muito o avanço europeu por ali. Então, os europeus, eles vão, especificamente os portugueses, eles vão preferir procurar uma rota menos conflituosa, né? Ou seja, eles queriam comer pelas beiradas, né? Tipo, flanquear os muçulmanos pelo lado oeste e pelo lado leste, eles tiveram que desenvolver a arte de navegar. Navegar é preciso, ou seja, essa ideia, né, eles tinham um problema no norte da África, ali no Golfo Pérsico, para navegar por ali, toda aquela região ali. Ou seja, eles fizeram as contas, provavelmente, né, fizeram as contas e viram que o molho ia ficar mais caro que o peixe. Então resolveram partir para o lado do Atlântico, certo? Toda essa questão local. Mas continuaram, né, no caso aí especificamente, os navios portugueses, né, Portugal, continuou em todo o século XV, nós estamos falando do ano de 1400, em todo o século XV, os portugueses navegaram muito, muito, muito nesse mar pequeno, certo? Entre Marrocos e as Ilhas Canárias. E com a intenção de colonizar, né, as ilhas mais longe que pudesse, mas sempre utilizando essa rota pequena. Então, essa navegação pequena, depois os portugueses vão chamar ela de pequena roda, né? Que ela vai um sistema de correntes, né? Correntes marítimas, né? Que ela vai ligar a costa africana, as ilhas atlânticas e o continente, ou seja, o continente europeu. Então, é uma roda, é uma corrente marítima muito favorável. Essa corrente que vai permitir, é o que a tia Marie Claire falava, né? As correntes marítimas e tal. Essa roda pequena vai permitir que os europeus, eles ultrapassem as suas dificuldades náuticas que impediam eles de, por exemplo, viajar por toda a África. Até porque lá embaixinho do mapa, né, você vai ver lá o Cabo das Tormentas. E por quê? Tormentas por quê? Por causa da intensa quantidade de tempestades que havia naquela região, rochedos que afundavam navios, derrubavam navios, enfim, um catrivu danado. Mas com a descoberta dessa roda pequena, essa corrente de roda pequena, aí não está no texto aqui agora, mas muito mais à frente, 1500 e pouquinho, Portugal vai descobrir não só a corrente, mas a condição dos ventos favoráveis à navegação, porque vai ser desenvolvida a questão da vela, né, da caravela, que vai utilizar os ventos atlânticos para chegar aí até a América. Não, nós ainda estamos em 1434. Ainda falta ainda mais ou menos uns 60 anos para isso acontecer, 70 anos para isso acontecer. Mas por enquanto, essa roda pequena, ela vai ser o ponto de partida para a Europa, no caso Portugal, pensar na possibilidade de uma navegação muito mais além. Tanto que ele vai chamar esse muito mais além de terras de ultramar. Bom, em 1434, vai acontecer um evento legal. Um tal aí de Gil Eanes, né? Que ele fala que o autor diz que ele capitaneou, ou seja, ele comandou o primeiro navio português que ele dobra o Cabo Bojador e regressa, ou seja, sai da Europa, sai da Península Ibérica, desce,
faz a curva no bojador e sobe de novo para a Europa. Isso aí, depois da descoberta da roda pequena, da pequena roda, é o segundo ponto mais marcante que os portugueses eles vão, obviamente, né, começar a desenvolver toda essa arte da navegação. Então, basicamente, roda pequena e o Gil Yanes em 1434, dobrando o cabo do bojador. Certo? Vai dar aos portugueses uma seguridade de que navegar é preciso, navegar é seguro. E, em contrapartida, né, não em contrapartida, mas continuando, eles vão chegar a pontos muito mais distantes da costa africana, além mesmo daqueles que estavam descritos pelos cartógrafos catalães. Ou seja, depois da Roda Pequena, de Gil Yanes em 34, esses dois eventos eles vão facilitar o comércio com esse tal Rio do Ouro do Senegal, que foi falado há pouco tempo. Interessante, no século XIV e no século XV, Portugal, né, ele já estava visitando ali as águas africanas. Então, em 1444, eles já tinham tradições, né, de navegação por ali. Mas tinha a questão das guerras do norte da África, né, a vida comercial e militar do mar, que eles chamam Mar Pequeno. Então, muito embora eles estivessem começando a navegar por ali de forma segura, né, tinha toda essa questão aí dessas guerras pelo controle das rotas marítimas. Interessante que ele vai falar justamente isso. Olha, os navios eles iam armados, prontinhos para atacar. Ou seja, a intenção primordial não era vender, não era comercializar. Então eles iam armados até os dentes, as suas armadas, né? E dispostos a atacar o que tivesse pela frente. Mas aí, se eles encontrassem uma resistência forte, a qual eles não tivessem preparado, aí eles usavam o plano B, que era o comércio. E depois a gente vai ver que o que eles levavam nos seus navios era simplesmente um monte de porcaria. Não agora, mas depois a gente vai ver, né, em 1700 e pouquinho, se eu não me engano, 1780, os portugueses vão chegar lá na Ásia e eles vão tentar comercializar aquela bugigangaria, aquela porcariada, tudo que eles levavam nos navios. O imperador chinês fala: mas gente, olha, a gente não precisa do produto das fábricas de vocês. Ele foi muito educado ainda. Se fosse eu teria falado: essa porcaria, lá, catar coquinho. Mas infelizmente, a verdade é essa. Os portugueses, eles iam armados com canhões de longo alcance. Os canhões, nós estamos falando de 1444, ou seja, século XV. Mas já existiam seus canhões de longo alcance para atacar o que fosse possível e, em caso de resistência muito grande, sim, aí tentavam comercializar, como foi, né, esse caso que eu acabei de citar, mas não, esse aqui é anacrônico, é só um exemplo, só para você ter noção de como que os portugueses, eles era um procedimento, né, que eles já faziam, e fizeram isso por mais de 300 anos, né? Ok? Entendeu, Marcelo? Então tá bom. Interessante, não fala exatamente aqui no texto, mas a estratégia dos portugueses era uma armada, e o poder dessa armada, a portuguesa, ela estava praticamente toda voltada para o combate marítimo. Quando os portugueses chegam nas Ilhas Canárias, né, que nós conhecemos como as Ilhas Canárias, eles chegam lá e encontram os habitantes completamente em condição branca.
Eles estavam completamente desprevenidos, e aí os portugueses, o que eles fazem? Eles atacam. Só que os canários, eles conseguem se organizar e começam a enfrentar os portugueses também com armas, né? E aí os portugueses, justamente por desenvolver essa armada marítima, essa força bélica, né, sua estratégia de guerra no mar, eles tiveram vantagem em relação ao pessoal, às pessoas, né, aos canários, né, os canarinhos, né, porque os canarinhos só poderiam combater os portugueses na terra, e os portugueses estavam tentando atraí-los para o mar, mas eles não possuíam embarcações que pudessem fazer frente aos portugueses, e por isso, né, eles foram dominados, é óbvio. Bom, e aí nós vamos ter, o autor ele vai trazer aqui para vocês uma percepção, né, bem interessante, que existiam os portugueses que queriam comerciar pacificamente. Eles eram única e exclusivamente comerciantes. Eles levavam seus produtos, muito embora para alguns reinos os produtos que eles levavam já não era assim tanta tecnologia, né? Mesma coisa hoje nós na época do computador, alguém chegar para a gente e oferecer um fax. Ou você não quer um fax? Você quer comprar um fax? Você fala, mas o que eu vou fazer com fax? Isso morreu tem mais de 50 anos. Ou seja, os portugueses, eles tinham, apesar das suas mercadorias não serem de primeira qualidade, né, não serem, né, o top de linha, o que acontecia? Existiam portugueses, existiam comerciantes que saíam mar afora com a única e exclusiva intenção de comerciar. É claro que aproveitando, né, do outro lado, que eram os portugueses que saíam nas suas armadas, prontos para fazerem incursões e conquistas. Olha só como é que são dois aspectos diferentes de quando você observa, o autor ele traz aqui esse ponto, é importante você observar aqui, dois pilares. Um vai para navegar, um vai para comercializar, outro vai para conquistar. Mas até esse que vai para conquistar, ele vai ali no meio, no bojo, né, no coração da armada que vai armada. Entendeu? Outro ponto importante, né? Na fase das incursões aí que Portugal fez na África Central, os nativos também, assim como os canários, eles não tinham como se defender dos navios portugueses ali na costa, né? Mas na África Central, os indígenas da África Central tinham embarcações. E o interessante das embarcações desses indígenas da África Central é que as embarcações deles não eram tão grandes quanto as navegações portuguesas. E as águas, olha, um detalhe interessante, o que vai mudar essa dinâmica é que na África Central, a costa da África Central, ela tem dezenas de quilômetros, centenas talvez, de mar raso. Dezenas de quilômetros de mar raso, ou centenas de metros, mas centenas, não de quilômetros, né? Porque senão vai chegar na América do Sul. Mas uma boa parte da costa da África Central, ela é de água muito rasa. E os navios portugueses muito grandes, muito pesados, então eles encalhavam. E os nativos não, eles tinham as suas embarcaçõezinhas, pequenininhas, né? E isso aí muda um pouco a dinâmica, por isso que Portugal vai ter um pouco de dificuldade de chegar, né, até a África Central. Chegou a ter alguns combates aí, os nativos eles chegaram a enfrentar os portugueses na água e chegaram a vencer. Venceram os portugueses até na água e venceram mais ainda em terra.
Muitas das vezes os nativos africanos eles venceram os portugueses, tanto em água quanto em terra, né? E o ponto importante dessa luta, né, dos nativos da África Central contra os portugueses, né, o autor aqui traz duas datas importantes, que é 1445 e 1452. Entre esse período de 1445 a 1452, os nativos obrigam os portugueses a recuar ou a repensar, né? Aí como que é que eles vão se aproximar dessa África Central? Porque a chapa ficou quente pro lado deles, né? Basicamente falando. Tanto que em 1456 a coroa portuguesa ela vai incumbir o Diogo Gomes, que era um nobre lá da Casa Real, a fazer um acordo de paz com as potências da costa africana, né, central, para garantir aí o comércio, ou seja, o autor traz aqui o desenvolvimento de um comércio seguro, né, para que pudesse ser mesmo desenvolvido um comércio seguro e pacífico. Ou seja, pacífico agora, né, que eles tomaram um chute né, o que acontece? Se não houvesse essa resistência pelos nativos da África Central, eles tinham dominado. Mas como houve resistência, aí a coroa, vamos negociar aí um acordo de paz e tal, né? Mas havia muita desconfiança, né? A época era uma época de hostilidades. Diogo Gomes ele não pôde chegar e tal, ele teve que ir passo a passo, devagarzinho, né? E aí só em 1462 é que Portugal consegue aí negociar um acesso às rotas de comércio, né? Com todas as terras entre os rios do Senegal e da Gâmbia. Né? Tanto do Senegal quanto da Gâmbia. Mas isso só vai acontecer em 1462, certo? Por causa desses conflitos aí, dessas hostilidades que foram, aí sim, como Portugal não conseguiu vencer na força, ele tentou a diplomacia, ok? Não podemos esquecer que ao mesmo tempo que Portugal está descendo, ou seja, que a coroa portuguesa está descendo pela costa na África, né, arrumando problema com todo mundo, né? Brincadeira, está descendo, é muito sério, o ato de dominação portuguesa é uma coisa muito séria, né? Não é para ser levado, não é brincadeira não, é muito sério. Conquistar e matar para dominar é uma coisa séria, mas enquanto Portugal está descendo pela costa da África, ainda tem aquela questão dos muçulmanos, que ele também estava flanqueando os muçulmanos, né, ali na parte norte da África. E isso, enquanto ele, por mais dificultoso que seja descer pela costa da África, pelo Atlântico, pelo lado norte da África, essa expansão, esse caminhar, né, essa expansão, ela estava sendo bem vagarosa. O termo que o autor usa é bem vagarosa. Bom, e por que estava sendo assim tão vagaroso esse avanço, essa expansão na costa do Atlântico? Justamente porque a questão é financeira. Financiar essas expedições custava caro para a coroa portuguesa. É óbvio, não está aqui nesse momento do texto, mas é óbvio que a coroa portuguesa ela não financiava sozinha, né? Ela tinha alguns súditos aos quais ela enviava, né? E que ela se valia desses súditos também, que esses súditos também já possuíam aí os seus navios, né, as suas logísticas completamente prontas para se enveredar pelo mar, e ela não fazia sozinha. Mas mesmo assim, havia assim, uma questão
para financiar essas expedições era necessário ter um plano financeiro que fosse coerente, que existisse de fato um lastro para financiar. Diga-se de passagem, né, um desses colaboradores eram nobres ou mercadores, né, pessoas aí que eram da mais alta parte da pirâmide social. Todos esses eventos que eram produzidos por esses nobres, esses aventureiros aí, né, eles eram autorizados pela coroa. Todas essas manobras legais e fiscais, as explorações, né, o experimento de mercados e até mesmo as conquistas eram todos eventos autorizados pela coroa. É claro que era de interesse da coroa, porque o súdito enriquecendo enriqueceria a coroa também. No início, se lembrar, o autor está lembrando aqui, no início é importante que a coroa, ele usa a palavra generosa, a coroa, ela praticamente financiava quase todas as expedições, e financiava, ela possibilitava, ela permitia que os seus súditos tivessem acesso aos mercados da coroa, né? Desde que houvesse aí as trocas, né? Mas infelizmente ela não pôde bancar toda a situação durante todo o tempo, infelizmente ou felizmente, né? Mas ela não pôde, né? Tirou infelizmente, mas ela não pôde bancar essa situação durante muito tempo, né? E aí o que vai acontecer? Aí é necessário, ela acaba aceitando, né, o auxílio financeiro, né, ou seja, a logística do súdito no processo de expansão ultramarina. Então, consequentemente, ela vai ceder uma parte também do seu direito, né, a essas pessoas, a esses indivíduos, esses atores que vão ter que ter a sua parte também, né, compensatória, para que eles possam se lançar no ultramar. Tinha a questão do lucro, né? Existiam mercados que já eram conhecidos. Então, os súditos da coroa que se aventuravam no ultramar, eles preferiam esses mercados que já eram conhecidos do que correrem riscos, né, de uma exploração de um terreno ainda, de uma terra desconhecida. Mas aí vai acontecer uma coisa interessante. Com relação aos comércios, aos mercados que já eram conhecidos, a coroa, ela passa a exigir o monopólio desse comércio. Ou seja, a coroa passa a exigir o monopólio do comércio dos mercados conhecidos. E aí, aqueles grupos, né, de súditos que já não poderiam usufruir desse mercado, eles começam a procurar mercados cada vez mais longe, né? Então, os nobres e os mercadores, eles começam a se aventurar, né, na exploração do Golfo da Guiné, por volta do ano de 1470, da década de 1470, eles começam, ou seja, quem vai explorar a Guiné em 1470 são esses nobres e mercadores que já não poderiam mais comercializar com aqueles comércios favoráveis, mercados conhecidos e pacíficos, né, que a coroa foi lá e pegou tudo para ela, ok? Bom, e aí, depois dessa chegada, né, dos portugueses à Guiné em 1470, quando eles descobriram a Guiné, aí o que acontece? Chegando na Guiné, eles vão encontrar rotas marítimas para os campos produtores, né, para os campos auríferos. Ou seja, eles vão chegar até Gana. Eles vão entrar em contato com o reino de Benin, vão entrar em contato com as principais potências, né, daquelas ilhas da Guiné, São Tomé, Príncipe, e vão descobrir uma rota marítima para chegar até a região produtora de ouro.
Quando eles chegam em Gana e descobrem aí que é possível comprar ouro em grande quantidade, aí a coroa logo vai atrás deles também, né? Assim, a impressão que a gente tem é que a coroa já estava de olho neles. Ou seja, eles vão, numa primeira mão, antes de 1470, eles descobrem os seus locais de comércio, de bons comércios pacíficos, aí a coroa vai lá e toma deles, adquire o monopólio da coroa. Aí depois eles saem dali, procuram outras rotas de comércio, chegam em Gana, descobrem que tem ouro em quantidade, aí a coroa pega essa rota também. Bom, o certo é que em 1482, né, o tal lá o dito Diogo de Azambuja, ele é enviado para construir o forte de São Jorge da Mina, justamente para proteger as exportações do ouro, né, e impedir que os outros europeus, que também estavam, porque a notícia do ouro de Gana se espalhou, a Europa inteira, né, ficaram, né, alvoroçada, aí queriam, né, é claro, partiam expedições, né, da Europa em direção a Gana para tentar roubar, né, inclusive, né, há que se falar também na ação dos piratas, para roubar esse ouro que os portugueses já estavam comercializando com os povos de Gana, certo? Bom, no fundo, o tema, pano de fundo aí era encontrar as terras de Prestes João. Com essa nova rota descoberta pelos negociantes portugueses, já que não estavam financiando-se, eles mesmos financiando as suas próprias expedições, quando Portugal tem essa informação, eles chegam à conclusão de que esse reino de Prestes João era muito próximo das terras de Benim. Então, o que Portugal vai fazer? Portugal vai enviar um tal de Diogo Cão. E aí o Diogo Cão, ele é instruído a explorar essa rota comercial, essa rota marítima comercial, né? E ele recebe total financiamento da coroa. Aí olha só, interessante o que é que vai acontecer. Através dessa busca pelas terras do Prestes João, né, depois de tudo isso que já foi dito, com o financiamento da coroa, Diogo Cão, ele vai partir, ele vai prosseguir assim, ele vai indo para o leste, né? Aliás, em vez dele ir para o leste, ou seja, em vez dele acompanhar, indo ali para a Etiópia, seguindo aquela cartografia que existia, né, na época, ele muda abruptamente, o texto diz assim, ele muda abruptamente, ou seja, ele muda, ele dá uma guinada, ele vai para o sul, ou seja, ele caminha direto para Camarões, e ele vai viajar 4.000 quilômetros nessa rota. Então, ele vai descendo, ou seja, basicamente vocês mantêm aí o mapa da África na cabeça de vocês, ele vai descendo, até que em 1448, ele chega efetivamente à conclusão de que a África terminava ali no Cabo da Boa Esperança. Ele não consegue, não navega mais, e possivelmente ele retorna. Bom, Portugal chegou à conclusão de que ela precisava descobrir esse caminho para as Índias, né? Na verdade, como a gente já falou, a tia Maricléia falava, você precisa entender, né, a questão de Portugal, expansão marítima, caminho para as Índias, mas tem essa questão do Prestes João. Então, Portugal começa a procurar o reino de Prestes João por terra, certo? Ele chegou à conclusão que acabou o mar, né?
chegou lá no Cabo da Boa Esperança, não tem mais, acabou e tal, e ficaram com medo de a terra plana, cair no abismo, né? Mentira. Enfim, ele vai passar, aí Portugal vai passar a procurar o reino de Prestes João através da terra, em terra. Bom, a partir daí Portugal começa a levantar informações a respeito sobre esse reino de Prestes João. Então tem a figura aí, aparece a figura de dois indivíduos, o Pedro de Covinhã e o Afonso de Paiva. Eles são mandados, eles viajam até o Egito, né? Eles atravessam a Arábia, chegam em Calicut, na Índia, e começam, mas eles vão fazer isso por terra. Então eles começam a reunir informações com relação ao comércio das especiarias pelo Oceano Índico. E o comércio, e também informações sobre o comércio de ouro da África Oriental. Bom, isso vai mudar um pouco a dinâmica das coisas. Eles também reúnem informação a respeito da exportação do ouro de Sofala lá na costa de Moçambique. E também informações sobre a geografia geral da Ásia e da África Oriental. A Ásia e África Oriental. Bom, reunida todas essas informações, o que é que eles fazem? Eles começam a escrever cartas para a metrópole, para a coroa, né? Com todas as informações que eles haviam recolhido ao longo da sua pesquisa. Bom, e em que essas viagens do Diogo Cão vão ajudar em alguma forma no processo de expansão marítima de Portugal? Bom, essas viagens elas vão ajudar para que exista um contato entre os portugueses e o centro-africano do Congo, que vai se revelar com grande potencial, né, para ser transformado em um mercado lucrativo, certo? Porque o Congo já tinha, né, uma estrutura comercial favorável. Ele já mantinha comércio com os outros povos ali do seu entorno, né? Então, Portugal vai poder fazer esse acordo, né? Esse comércio com o Congo, ok? E aí, em seguida, o que vai acontecer? O rei do Congo, por volta de 1490, era o rei Nzinga Nkugu. E o que acontece? O Nzinga, ele é catequizado e ele acaba sendo batizado com o nome de João I. Em 1491, o rei Nzinga, ele vai ser batizado com o nome de João I, rei do Congo, ok? Bom, isso, assim, ao mesmo tempo, o Congo também vai se convertendo ao cristianismo português, ao cristianismo enviado pelos portugueses. Isso já nas primeiras partes do século XVI. Mas a intenção real dos portugueses era subir o Rio do Congo, né? E chegar até na fronteira do Congo com o sul da Etiópia. Ou seja, né, você pega o mapa aí, você vai ver. Então eles vão subindo, eles desceram pelo mar, chegaram no Congo, adentraram no espaço terrestre do Congo, vão subindo, convertem o Congo, convertem o rei, para poder passar pelo Congo e chegar até o sul da Etiópia, que era a sua intenção de fato. Até porque os etíopes tinham falado lá atrás, né, quase 100 anos atrás, que eles eram o reino cristão, o reino de Prestes João. Lembra disso? Então. E diga-se de passagem aqui, o autor coloca aí o reino do Congo quanto o reino da Etiópia como duas potências bem próximas e cristãs, uma próxima à outra, ok? Primeiro a Etiópia já era cristã, né, anterior ao Congo, e o Congo convertido, né, também passa a ser um reino cristão.
e, né, com a informação de que são duas potências. Bom, aqui mais uma vez o autor vai retomar aquela questão, né, da superioridade militar dos povos envolvidos. Ou seja, quando os portugueses chegam na África, eles chegam para arrebentar, mas aí na África Central, lembra que eles tomam na cabeça e retornam e tal, tentam e depois não sei o que, diplomacia e tal. Enfim, agora ele vai trazer novamente essa questão. Quando os portugueses compreenderam que eles não poderiam simplesmente massacrar a África para exercer o total controle, ter a hegemonia política daquela região, eles começam a se alistar nos exércitos, especificamente do Senegal, né, como mercenários. E por que eles fizeram isso? Porque eles chegaram à conclusão que, uma vez sendo impossível vencer na guerra, e uma vez não sendo permitido, e a África, praticamente a região da África Central inteira, sendo um empecilho para o comércio, até por causa, né, de todas as questões que eles já tinham comércio, aqueles povos locais já tinham comércio com outros povos, ou seja, eles não queriam os portugueses ali xeretando, né, bisbilhotando e comercializando no local deles. O que os portugueses fizeram? Opa, já que não pode vencer na guerra, já que não posso comerciar, então eles se alistaram como mercenários nos exércitos dos povos africanos. Porque assim, e por que eles fizeram isso? Porque, fazendo isso, eles iam obter as riquezas e as vantagens comerciais que eles não conseguiriam de outra forma. Entendeu? Então, dessa forma, entendeu, Marcelo? É dessa forma que eles vão conseguir absorver, né, arrancar riquezas. De um jeito ou de outro, eles tinham que pegar essas riquezas. E eles escolheram isso pela via de serem mercenários, ok? Mas isso também não impede que os portugueses continuassem a tentar esse controle. É claro que havia, o texto não fala, mas isso é perfeitamente deduzível que Portugal, os reinos, eles tinham os seus problemas entre si. Especificamente Senegal, ele tinha o seu rei, tinha aí seu chefe militar, ele chamado de Bemoim, né? Bemoim, ele estava no controle do Senegal e os portugueses, e esse Bemoim, ele tinha Portugal tinha enviado uma ajuda para esse Bemoim há algum tempo. Ou seja, foi Portugal quem colocou o Bemoim no trono. Com a função de que, com a missão de que quando ele tiver que... Na verdade, né, naquela época, a gente fala Senegal hoje, mas o que se chamava o Senegal antigamente era o Wolof, o reino de Wolof. Então, Bemoim, ele tinha o interesse de assentar-se no treino Wolof. E Portugal falou assim, tudo bem, você quer se assentar no trono, então a gente coloca você, a gente oferece ajuda militar, a gente coloca você no trono e quando você chegar lá, é claro, Portugal ia querer o retorno, que era o controle de determinadas áreas desse reino Wolof. Mas, enfim, essa missão acaba fracassando. O Bemoim, ele acaba se desentendendo com o chefe da expedição portuguesa, né? E aí acontece que alguém mata o Bemoim. Bemoim acaba morto. Ou seja, a coisa continua no impasse. Até porque
essa ideia, né, de ser mercenário, o povo português, dessa fase do mercenarismo português, ela não é uma ideia muito boa não, certo? Isso aí, esse fato acontece no ano de 1488, ok? Gravou, Marcelo? Então tá bom. Mas também não há que se falar que todas as estratégias mercenárias de Portugal foram mal sucedidas. Não. Teve uma que foi bem sucedida. Com a intenção de esmagar uma rebelião que estava acontecendo nas províncias do Reino do Congo, né? Essa rebelião estava ali ao longo do Rio Congo, na província do Congo, né? Portugal envia uma força mercenária no ano de 1491. E essa rebelião, essa força, ela foi muito bem sucedida. Bom, então o recurso bélico de Portugal, ele é maior, ele é mais forte, né? E permitiu aí, tinha os detalhes, né? Detalhes importantes, né? Armas que os portugueses tinham, armas perfurantes, arcabuz, besta, né? Tinham recursos das bombardas, também os portugueses tinham armaduras, que era diferente, né, para os povos do Congo ali, da região, os rebelados ali da região que estavam ocupando a região do Rio do Congo, eles tinham praticamente a pele nua. Então Portugal chegou com toda essa potência bélica e devastou aquele exército revoltoso. Bom, e aí o negócio ficou legal, né? Os reis do Congo gostaram da ideia aí desse mercenarismo português, né? Então, em 1509 e em 1512, os reis do Congo vão utilizar essa forma mercenária portuguesa para obterem vantagens contra os povos, né? Os reis do Congo, olha só para ver, os reis do Congo vão utilizar os portugueses para obter vantagens em relação aos outros reinos que os cercavam. E o interessante que tem um rei, né, chamado Afonso Mvemba Nzinga. Esse rei, ele, entre 1509 e 1542, ele se tornou um soberano cristão. Ele era... Porque lembra que o Congo tinha sido convertido ao cristianismo pelos portugueses há décadas atrás? Há 30 anos atrás, o Congo já era uma nação cristã. Então, o que vai acontecer? Esse rei Mvemba Nzinga, ele vai pegar os soldados, basicamente, num bom e velho português, ele vai entupir esses soldados de favores, ele vai conceder vantagens comerciais, e ele vai oferecer despojos de guerra. Ou seja, esse rei Mvemba Nzinga, o rei Afonso, ele vai facilitar por demais a permanência, né, e a acumulação de riqueza por parte desses exércitos mercenários portugueses. Isso no ano entre 509 e 542. 1509 e 1542. Entendeu, Marcelo? Bom, a moda pegou. A ideia é interessante que Portugal viu que esse comportamento estava sendo mais vantajoso do que a investida, né, a tentativa, né, de domínio. Então, Portugal vai transportar isso para hoje a atual Nigéria, mas na época o reino de Benin. Então, quando está falando em Benin, que era também um dos possíveis reinos de Prestes João, que é a atual Nigéria, Portugal vai copiar esse modelo de mercenarismo e vai tentar aplicar isso e vai desenvolver relações similares em Benin, ou seja, na atual Nigéria. E olha só a evolução. Essa relação de mercenarismo de portugueses armados, militares, com armamentos e tal, trabalhando para os chefes
políticos das nações africanas, fica registrado, fica evidente o seu aparecimento, o acontecimento desse fato, desse evento, desse fenômeno também em Serra Leoa. Que tem relatos, né, do século XVI, que falam que mercenários portugueses estavam, tipo assim, artilheiros, armados, trabalhando. Seria hoje, o que seria, a expressão que nós poderíamos utilizar hoje, seriam milícias, né? Milícias, porque são armados, trabalhando para os chefes africanos. Já vou!